E assim, eu acho muito importante a gente pensar a teoria, eu acho muito importante a gente pensar sobre o Jean Piaget, eu acho muito importante a gente pensar sobre isso que se chama construtivismo, né? A Thalita é uma profissional do ensino público, sempre fala que eu devia ir para o ensino público, mas eu sou uma profissional do ensino privado. Tenho pouca experiência, né, em escola pública. Então, assim, para o ensino privado, se você quer fazer alguma coisa que não seja conteudista, que não seja visando, sei lá, formar alunos para o mercado de trabalho ou para passar no vestibular, em geral, as escolas que são mais acolhedoras para os professores são escolas que se rotulam de construtivistas. E aí, assim, eu acho importante a gente saber que rótulo que a gente está se pondo, porque muitas vezes às vezes eu converso com a Thalita, né, sobre isso, muito, né, no WhatsApp, muitas dessas conversas são por escrito, e essas conversas vêm com o construtivismo entre aspas, né? E aí, o que é construtivismo, né? Escola construtivista, nossa, super construtivista isso. E na escola onde eu trabalho, os alunos têm essa brincadeira, né? Quando você propõe alguma coisa que eles não querem, eles falam assim, mas isso é construtivismo? Ou alguma coisa que vai contra, assim, que vai pôr limite neles. Mas isso é construtivismo? Então, quando a Thalita fala de avaliação formativa, assim, a avaliação formativa parece que é um abracinho, né? O construtivismo é um abracinho, mas não é, né? Tem um dos autores construtivistas vivos, né, que são uma grande referência, que é uma grande referência, e que eu e a Thalita a gente tem várias críticas, que é o Zabala, né, do pessoal lá de Barcelona, da psicogênese de Barcelona. Ele fala que o construtivismo é a educação pensada. Não, não tem slide, Thalita, tô só no gogol, sem slide. Quando for uma massa, eu te falo. Quando ele, ele fala que o construtivismo é a educação baseada em ciência, né? Então, eu acho que toda teoria, toda prática tem uma base, né, científica, maior ou menor, toda prática educativa, mas eu acho que realmente as escolas que se dizem construtivistas, elas estão preocupadas com isso. Né? Não sei se elas estão fazendo bem ou mal, mas elas estão preocupadas com isso. Então, estão preocupadas com ciência no sentido de teoria, conceito, observação sistemática. Né? Então, o construtivismo, para mim, é bem importante. Como historiadora, eu acho sempre importante pensar de onde que vem, né? Então, na aula anterior, a gente falava sobre de onde que vem essas tendências pedagógicas, né? De onde que vem essa ideia da metodologia ativa, de onde que vem... porque a gente sabe, como historiador, que quando a gente busca origens, a gente mente se a gente diz que tem uma origem específica, né? Como nasceu a filosofia? Ela não nasceu num lugar só, né? De onde que vem essa ideia da educação ativa, participativa? Ela não vem de um lugar só. No Brasil, se fala muito que vem do Anísio Teixeira, que a Thalita mencionou, né, que é uma importante referência para o currículo em movimento, a Thalita mencionou na aula passada. E o Anísio Teixeira é um liberal que se inspirava, que foi aluno, né, desse norte-americano John Dewey, que era um liberal também. E aí vai propor uma educação ativa, então quando for pensar em planejamento, em plano, sempre colocando os alunos como fazendo coisas. E aí, se fazer coisas, a gente pode, se a gente está pensando de uma forma mais sistemática, a gente pode pensar que não é simplesmente os caras copiando coisas, né? Eles estão, mas que pode incluir copiar também, né? Eles estão fazendo diversas praticando, né, o ensino e realizando coisas que a gente está pensando e problematizando. Para esses dois caras que têm uma formação mais liberal, isso é ainda muito voltado para o mercado de trabalho, muito voltado para até para uma cidadania a Thalita gosta do Dil, é muito estranho ouvir a Thalita passando pano para brancos norte-americanos liberais. Mas isso é muito bonito quando a gente pensa na dialética, né? As coisas são contraditórias, educação contraditória, enfim. Eu gosto também, eu acho que é interessante, né? Mas aí, eu, pode passar o slide, porque assim, eu acho que quando a gente pensa de onde que vem as nossas referências,
Eu acho que muita coisa a gente não precisa pegar de fora, sabe? A gente tem muita coisa do Paulo Freire que muitas vezes é colocado como fofinho, como o cara que escuta os alunos e coloca o aluno no centro do ensino, que é uma puta distorção, né? Não é nada disso que o cara estava falando, né? A gente tem uns posts lá no Ailu sobre isso, né? Que, ou o Paulo Freire é visto como um demônio comunista, ou ele é visto como um fofis. E não é isso, né? Tem muitas questões lá que são importantes. Essa frase aí é do Pedagogia da Autonomia. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Não quer dizer que você não possa ter uma parte em que você está transferindo algumas informações, né? Muitas vezes a gente sabe muito bem que é importantíssimo a gente, você precisa aprender isso, né? Mas, enfim, se a gente está pensando em ensinar que tem uma função social clara, né, que tem um porquê que é muito mais do que é um porquê de pensar o mundo, o futuro, de pensar os estudantes como algo que eles já são e não algo que eles precisam ser, né? Pensar um futuro coletivo mesmo. Eu acho que a gente precisa colocar um ser humano integral, né? Que é a forma como é mencionado, né, no currículo em movimento. Então, assim, eles precisam estar fazendo coisas, eles precisam estar produzindo conhecimento. E aí, na primeira aula, a Thalita falou de outra coisa que acho que é super importante da gente, como a Ilu, voltar para trabalhar, que é a ideia da transposição didática, né? Então, não é só transpor da universidade para a escola de uma forma simplificada um conhecimento acadêmico, não é isso, né? Tem uma produção própria da escola. E a gente precisa produzir conhecimento com esses alunos, a gente produzir conhecimentos que a gente se surpreende, produzir conhecimentos com os quais a gente não às vezes, não se acomoda, a gente fala, putz, os caras estão pensando isso, meu, que saco, queria que eles tivessem pensado outra coisa. Mas, assim, cara, esse foi o conhecimento que eles produziram de forma autônoma, é isso aí que eles estão fazendo, né? Pode passar, Thalita, por favor. Usando esse ensino ativo, né, em planejar de uma forma ativa. Vou falar de sequência didática e de trabalhar com projeto na sala de aula. A Thalita vai falar de aula oficina, ela tem experiência, né, com os alunos dela, inclusive da faculdade, sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa em planejar uma sequência didática, esse é o Zabal, e ele tem vários livros. Esse é o Zavala. Eu sempre ponho essa foto dele. Tem várias fotos que não tem a mão, mas eu não sei porque eu gosto dessa. E essa cara muito intelectual, branco, europeu, né? Ele tem vários livros que, enfim, acaba assim, que para as escolas construtivistas privadas aqui de São Paulo, que é onde eu estou, ele é uma puta referência, né? Então, eu acho que é importante ler, é importante conhecer. Eu acho o livro dele mais interessante, né? Que vai trabalhar mais procedimentos, como se a gente vai colocar mais no sentido de aprender fazendo, vai falar mais de procedimento. Mas, assim, é interessante para a gente estar em história, que não diz muito para a gente de ciências humanas, que ele trabalha tanto com procedimento que fica uma coisa, as humanas vão virando um negócio muito quadradinho, né? Mas aí nesse livro, ele trabalha alguns. Aí pode clicar. Thalita tá falando sobre tarefeiro, vamos falar daqui a pouco, né? Então, ó, pode clicar os três, isso, ó. Então, assim, quando a gente pensa na fala do Thalita anterior, né, sobre planejamento, é fundamental você conhecer a turma, né? Então, às vezes, você vai demorar um pouco para pensar a sua sequência didática, você não vai chegar com a sequência didática pronta, né? Ainda mais se você está chegando numa escola nova, você criar uma sequência didática é muito complicado. Mas acho fundamental a gente pensar em sequências didáticas, porque a gente consegue pensar num respiro maior, que vai te permitir uma avaliação formativa mais consistente. Né? Você vai fazer uma avaliação formativa de uma aula, você não vai, você precisa, né, de um processo. Né? Se você está falando em construção, se você está falando em produção de conhecimento, você precisa desse processo, precisa de um respiro um pouquinho maior. Né? Então, se você está planejando uma sequência didática, você precisa conhecer a turma minimamente, ou então, pelo menos, a escola, porque você conhece um pouco da cultura da escola. E aí você daí tem a sua intencionalidade com aquela turma que você conheceu, né? Só que essa intencionalidade, ela não vai dizer respeito só à turma e à escola, né? Ela
A gente vai ser regrado com uma série de outras coisas, vai estar na sua intencionalidade também, aquele conteúdo conceitual, né? Então, a Idade Média, que é uma demanda que até ele estava falando, né? Os pais têm demanda de nota numérica, os pais têm demanda que o moleque vai ver para a história, e porque na escola do primo eles estão vendo não sei o que lá, né? Então, assim, existe essa demanda que você precisa contemplar, né? E a gente pode pensar que conhecer coisas, pensando na pedagogia histórico-crítica, as nossas crianças precisam ter repertório também, né? O conceitual também é importante. Muitas críticas que a gente faz ao Zabala, e que a Thalita chama de tarefeiro, vocês viram, né, aí no chat, e as escolas construtivistas é isso, que acaba que os moleques vão aprendendo muitos procedimentos e o conceitual fica esvaziado. E a gente precisa muito, né, do conceitual também, os moleques precisam de conceitual. Mas, assim, é interessante, eu acho, essa definição, né, de conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal, porque eu acho que são conceitos que lembram a gente da importância de parar para pensar sobre isso. E aí o que o Zabala fala, cada um desse tipo de conteúdo vai exigir estratégias diferentes. Então, para o conteúdo conceitual, de repente, a melhor coisa que você vai fazer é uma aula expositiva. Né? Você vai tentar uma aula expositiva dialogada, mas às vezes a melhor coisa que você precisa fazer, você tem pouquíssimo tempo, você vai pensar no seu planejamento ali, no tempo que você tem disponível, é aquilo ali que você vai fazer. O procedimental, ele vai estar ligado, né, a escrever, a falar sobre aquilo, a criar uma apresentação sobre aquilo, a investigar tipos de fontes diferentes, fontes primárias, secundárias, fontes de texto, análise de imagem. Então, como que ele vai lidar com o grupo, como é que ele não vai lidar com o grupo de organização mesmo, né, do grupo, como que ele vai lidar com o tempo que ele tem disponível para fazer aquilo, com a autorregulação, uma série de procedimentos. E o atitudinal tem a ver mais com uma questão de valores e de entender ele como um indivíduo que não está só naquele espaço-tempo recortado que ele está, né? O Zabala fala que para cada uma dessas, por exemplo, você não vai ensinar procedimento falando, não adianta. Então, voltando à metáfora lá do bolo, você não vai ensinar um aluno a fazer uma pesquisa falando, ó, primeiro você problematiza, depois você vai atrás de fonte, aí você faz o fichamento. Você falando não vai resolver, né? Você precisa, ele precisa estar fazendo aquilo. Ou na aula expositiva você vai ter que ensinar ele o procedimento de registro do que está sendo falado. Isso eu pensei muito claramente como é que os alunos estão com uma super dificuldade com isso, de acompanhar o oral, né? Mas assim, o oral também se ensina, né? Como você presta atenção como que você organiza a sua oralidade. E se a gente pensa em ensinar os alunos a aprenderem, se você fala sobre isso com eles, se você mostra que isso é uma demanda, você vai fazer com que eles consigam ganhar autonomia para aprender sozinhos também, né? Que é o nosso objetivo. Então, pensando nesses conteúdos conceituais que tem, do currículo movimento, da BNCC, do currículo São Paulo, enfim, pensando nessas demandas do currículo, pensando nas demandas da escola, pensando na demanda dos alunos, pensando na demanda das famílias, conhecendo a turma, você vai regular a sua intencionalidade e vai pensar suas estratégias adequadas para isso. A Ana Cláudia estava falando da importância de passar um documentário, por exemplo. Às vezes você precisa de outra pessoa falando a mesma coisa que você vai falar, né? Você precisa de uma pessoa que tem uma linguagem diferente. Super importante, não é só para os caras não dormirem, né? É para os caras aprenderem de uma forma diferente. E é super importante a gente pensar que as atividades precisam ser diversificadas. Precisam ser diversificadas nessa sequência didática, porque os alunos aprendem de formas diferentes, e o cara não pode se acomodar com a forma que ele aprende bem, né? Então, ele precisa ter experiência com as que ele não aprende bem ou que ele acha que não aprende bem. E ele precisa ter oportunidade de ser bom em alguma coisa, né? Então, se você faz um tipo de atividade sempre, né, um padrão de atividade sempre, você não vai garantir a potência de todo mundo, e pensando potência não só aquilo que você já tem, né, mas aquilo que você pode vir a ser. Coloquei a avaliação formativa no final, porque eu estou falando em planejar, né? Você ainda não está fazendo a sequência didática. No planejamento, a Thalita, né, falou sobre planejar e falou de avaliação formativa depois. Isso é o recurso didático que a gente tem que falar disso, porque não dá para a gente começar a explicar falando de avaliação formativa no meio, senão a gente não entende nada, né?
Mas a avaliação formativa tem que estar no processo inteiro, desde o momento que você está conhecendo a turma, desde o momento que você está estabelecendo a sua intencionalidade, você está pensando nas estratégias, a avaliação está em tudo, está em você, você está se olhando, você está olhando como a forma como os moleques estão recebendo o que você está fazendo. Então, a avaliação formativa ela não é no final. Né? A avaliação formativa ela é no processo, ela precisa considerar tudo. E ela sempre vai aparecer, quando tiver um professor, né, um formador de professores, falando, ela vai aparecer no final. Mas ela só aparece no final por uma questão didática, né? Porque senão a gente embanana tudo. Pode passar, Thalita. Aí eu planejando uma, né? O próximo slide é apresentando para a turma. Como é que você vai apresentar? Porque é importante a turma saber o que você está fazendo. Né? Então, quando você começa o ano, ou quando você vai começar a sua sequência didática, a turma precisa entender que aquilo está encadeado. Eles, muitas vezes, vêm de uma cultura em que cada aula tem seu plano e aquilo está tudo fragmentado. Né? Você ensinou relações de vassalagem numa aula, na outra aula você está ensinando feudo e senhorio, na outra aula você está estudando. Então, assim, cada coisa fechadinha numa aula, né? E os alunos precisam ver que aquilo tem um respiro maior. E aí, assim, eu acho que eu sempre gostei de pensar as minhas sequências didáticas com um problema que é maior, né? Um problema geral, para trazer para a turma assim, olha, essa é a minha questão. Se a gente for olhar, acho que os melhores livros didáticos hoje em dia começam com uma problematização também, né? Qual que é o sentido? Quando a Tata falava assim, o aluno vai te perguntar, você vai ficar mal-humorado, ele vai te perguntar, por que eu estou estudando isso? Se você já respondeu antes, você falou assim, mas a gente não estava vendo isso por causa disso? Né? Tem uma razão, eu não estou aqui, né? Eu falo para eles, não faz o menor sentido aprender o que é neolítico, não faz decorar o que é neolítico não faz. Para que eu vou usar isso na minha vida? Eu não vou usar para nada. Agora, se eu problematizo o neolítico, né, se eu entendo o conceito de uma forma profunda, complexa, se eu analiso ele, eu consigo achar problematizações que sejam extremamente interessantes, né? Acho que pode clicar em tudo. Então, aí nessa problematização, eu vou apresentar para eles, dentro dessa problematização, a gente vai ter tais temas que a gente vai abordar, né? Tentando palavras que sejam acessíveis para eles também. A gente vai fazer tais atividades e a gente vai atribuir nota dessa forma. E aí, quando você vai falar em atribuição de nota, você já deixa bem claro que vai ter a postura de estudante ali, mas vão ter outros instrumentos que vão ser considerados, né? E que a atribuição de nota não é avaliação. Porque a avaliação, às vezes, não tem a ver com a nota, né? No momento que você está chegando para um moleque falando assim, você não para, o tempo inteiro, não é possível que você não pode parar 10 minutos para escutar essa instrução. Depois você volta. Isso você está fazendo uma avaliação. Né? Isso é uma avaliação. O diálogo é uma avaliação. Ou a hora que o cara está fazendo o registro ali, e aí você olhou no caderno dele, está fazendo um puta registro, extremamente bem feito, com um jeito de fazer o registro que você não tinha pensado, que você não tinha proposto, que é o jeito que você falou, isso aí é muito legal, vou mostrar para tu, olha só como é que o fulano está fazendo. Então, isso é uma avaliação também, né? E é isso, você precisa deixar claro como é que isso aparece para ele. E aí precisa pensar essa problematização, temas e atividades dentro de um calendário. Eu coloquei aqui um exemplo de uma sequência didática, né? Então, um exemplo aí era o 7º ano, na época, eu não sei mais como é que está o 7º ano, não sei como é que é em Brasília, que agora eu estou no médio, mesma coisa, né? Então, era um trimestre que tinha vindo de reformas protestantes, então que a gente falava muito sobre essa questão da importância da Bíblia, né? Então, vamos ler a Bíblia, então, a importância do texto escrito, e aí pulava para as civilizações pré-colombianas, quer dizer, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas aí eu propus para eles para a gente trabalhar com a oralidade. Então, essas civilizações pré-colombianas, os incas não tinham escrita. Então, como é que um império gigantesco, né, o Tawantinsuyo, gigantesco, continuou crescendo mesmo depois da chegada dos europeus, como é que ele fazia para essa oralidade? Tinha uma série de estratégias, né? Então, como é que era a oralidade para a Igreja Católica, como é que era a oralidade para os reformadores, como é que era a oralidade dessas civilizações pré-colombianas. Nisso a gente trabalha, por que a gente faz registro escrito com eles, né? Por que a gente fala? Então, uma série de atividades são possíveis de fazer, problematizando a questão da oralidade. Você está fazendo um registro? Você está vendo como é que é? Uma coisa que é legal que eu faço com ele, que vejo assim, que ele dá uma puta diferença.
sei lá, eles precisam assistir um vídeo e registrar. E aí depois eu faço um Kahoot, retomando. Aí estão bem? Vão bem no Kahoot. Né? Então, assim, olha como é que é totalmente diferente. Aí eu falo para eles que tem uma pesquisa que diz que se você registra na mão ou você registra digitando, que se você faz à mão, você usa cento e não sei quantas partes do seu cérebro, e se você digita, você usa 7, sei lá, uma coisa assim. Aí eles, mas eu quero usar menos. Eu vai usar mais. Pra você ficar melhor, mais perto, né? Então, mas esses registros escritos, qual que é a importância deles? Que foi uma coisa que foi bem esvaziada na pandemia, a gente não dava conta, né, de como é que... E os registros escritos são super importantes se a gente está fazendo uma avaliação formativa, porque a gente está acompanhando o processo, né? Uhum. A Bell Hooks, aquela ideia dela dos registros com os alunos dela universitários, do diário, então, formas diferentes de se fazer registro, mas como que eles são importantes, né? A oralidade nas civilizações pré-colombianas, como é que a filosofia deles, como é que os mitos, como é que aquilo era contado, né? Então, como é que a gente tem recurso quando a gente fala que é diferente de quando a gente está escrevendo? O Apocalipto, que é esse filme aí, que eu assisti com eles, é interessante, que é um filme que é falado, que é cheio de né, questões aí, que a gente pode falar históricas, né, que são embaralhadas, mas a fala, eles pegaram uma língua maia e aí fizeram uma reconstrução aí, então outra discussão que pode trazer para os alunos. No final dessa sequência didática aí, os alunos criaram um podcast. Na época não era podcast, era rádio. Existia podcast, tem um tempo já. Mas, assim, teve um produto final, mas não necessariamente tem que ter, né? Inclusive, se você for pensar aí, você pode ir avaliando uma série de atividades que eles vão fazendo no tempo, dando feedback, conversando com eles, falando, puta, eu não vou fazer essa atividade aqui que não vai caber. A Thalie está falando do portfólio. O portfólio junta, né, esse material para eles conseguirem visualizar, né, o trabalho que eles tiveram também. Isso é super importante, porque eles têm diversas disciplinas. Muitas vezes eles não estão atentando para a nossa disciplina, que eles estão produzindo para caramba. Né? Muitas vezes eles não estão. Então, ele escreveu o portfólio, que nada mais é do que um registro como diário de bordo, é um dos instrumentos que o CM mais incentiva para avaliação formativa. É bem importante, né? Bom, então, assim, aquele problema, né, inicial, que era a oralidade, foi explorado de diversas formas, tanto com os conteúdos conceituais, quanto procedimentais, quanto atitudinais, né? Então, que eu costumo fazer de sequência didática, porque eu já estou na escola, meu segundo ano agora, né, estou terminando, então o que eu vejo que eu já estou consolidando de sequência didática? Eu gosto sempre de ter, como é ensino médio, uma pesquisa que eles vão aprender a fazer, uma pesquisa bem problematizada, com análise de fontes bem feita, eles vão fazer uma pesquisa escrita, uma pesquisa oral que eles vão expor, então como é que eles vão montar aquilo de uma forma didática, para ser trazida para a turma. Então, assim, desde um slide que não tenha tanto texto, que aí eles vão trabalhar mais a parte oral, até agora eles têm gostado de fazer, tipo, cartazes, que é aquela coisa bem, né, década de 90, cartaz com... Adoro o analógico. Então, assim, e aí eles têm que se comprometer, porque eles vão ter que colocar imagem, aí vai ter que imprimir, aí eles sacam que na secretaria tem um prazo para envio do que vai ser impresso. Então, tem uma série de coisas, né, que a gente aprende aí nesse movimento, né? Então, em geral, é isso. E aí a gente tem um simulado na escola, né, para eles simularem essa experiência aí do vestibular, né, enfim, e eles têm uma prova. E aí lá a gente está com uma discussão agora, porque na verdade é semestral e eles têm 2 provas e a gente está muito, muito querendo tirar uma dessas provas. Né? Thalita, a gente tem que fazer um curso sobre que vai ter no título, não sei o que lá, tarefeiro, porque isso é uma coisa que a gente sempre conversa sobre o professor que é tarefeiro. Eu sou super tarefeira, eu gosto que os alunos façam coisas, mas porque eu sou um ser humano muito tipo, eu sou meio coach, assim. Só para a gente contextualizar, né? Uma das questões da pandemia é que muita gente achou que mandar tarefa, né, mandar atividade, então os meninos tinham o tempo inteiro que fazer coisas. Uma das coisas que
que a gente discute, né, é o tempo, né, de aprendizagem. O ciclo, ele prevê um tempo de aprendizagem maior, né? E às vezes, principalmente no médio, você vira um grandíssimo de um tarefeiro, porque assim, ó, acabei essa tarefa aqui de reforma protestante, agora vou para as supermercados e vou para não sei o quê. E você está sempre indo, assim, e não tem esse tempo de respiro, de construir, muitas vezes, a dúvida, de construir estabilidade, né? A gente, conhecimento é instável, né? A gente precisa dessa coisa desestabilizadora, porque senão a gente não desvela o porquê a gente está ensinando aquilo, nem para que aquilo serve, né? Então, não cumpre a função. Pensando no Jean Piaget, né? Então, quem usa exatamente essa palavra da equilibração, né? Do desequilíbrio e equilibração. Então, você tem os seus esquemas, aí você vai ter acesso a novos esquemas, você passa para você criar novos esquemas ou para repensar os esquemas que você já tem, você precisa passar por um processo de desequilíbrio, você precisa dar conta daquilo que eu não estou entendendo, estou perdido, e aí é o Tom Zé, né? Estou te confundindo para te esclarecer. Se você começa a jogar um monte de tarefa no cara, o cara não para, né, para pensar. Pode ir para a próxima, tá? No nosso segundo encontro, eu falei sobre esses 3 livros aí, que são os livros no mercado sobre aprendizagem baseada em projetos, né? ABP. E eles são livros, esse último, ele cita o Paulo Freire no início, no final, mas só para ficar bonito e parecer inteligente. Mas eles são assim, são super, super preocupados eles falam o tempo inteiro de vestibular e de mercado de trabalho. Né? Os 2 primeiros são de autores de institutos norte-americanos, e assim, é a lógica vou criar um cara que vai saber depois trabalhar em grupo no mercado de trabalho, que vai saber cumprir função, que vai saber resolver problema do trampo, e é muito mais do que isso que a gente quer e que a gente espera, né? Pode passar, tá. Transformação, né? A gente quer transformação do indivíduo, a gente quer transformação do mundo, né? Da sociedade. Esses 3 livros, que são referência assim, para quem fala em metodologia ativa, né, que é a Trend, falam desses nomezinhos. Então, todos vão falar sobre Comece pelo Fim. Vamos falar sobre esse disparador, sobre rubrica, sobre montagem do itinerário de atividade. Aí vão falar de artefato e produto, eles vão usar esses conceitos, né? Mas, assim, são coisas que vocês que trabalham com um projeto ajuda só a gente a se reorganizar, né? A repensar, a refletir de uma forma mais, né, focada. Então, comece pelo fim, por quê? Porque primeiro, quando você vai fazer um projeto, você precisa juntar quem vai estar com você, ou se você vai estar sozinho. E aí você precisa pensar, o que eu quero com isso? Né? A escola quer que eu discuta tal questão. Ou, os meus alunos precisam que eu discuta tal questão. Então, você precisa ter uma questão inicial, né? Você vai trabalhar com ABP. E essa questão inicial vai ser apresentada para a turma, então depois que você já tem uma discussão com seus pares, não adianta nada você querer discutir, sei lá, Segunda Guerra Mundial junto com um professor de matemática, o cara não está interessado naquilo ali. Né? Você vai ter que ter se ele tem interesse num outro negócio, você vai ter que se adaptar. Então, você precisa saber com quem você está trabalhando, né? E aí, quando a gente chega para os alunos, segundo a ABP, né, você chegaria já com uma pergunta mais ou menos estruturada e com um disparador. E aí todos eles falam isso, que é importante você ter esse disparador, que eles chamam de âncora, que é uma forma muito legal de você apresentar para os alunos. Então, você vai trazer uma pessoa que vai dar uma palestra, você vai fazer um jogo para eles perceberem aquela importância daquele negócio ali, você vai trazer um documentário que vai desconcertá-los, e aí, a partir daí, você não vai ser mais um brainstorm entre os professores, mas dos professores com os alunos, e aí você já vai sondando os conhecimentos né, sobre aquele tema específico, né? Então, essa seria o segundo momento. O terceiro momento, a partir você já teve o diálogo com seus pares, você teve o diálogo com os alunos, vai partir para a elaboração de rubricas. Rubrica é o nome de agora, né? Mas já foi chamado guia de correção, guia de checagem, guia de avaliação, e nada mais é uma tabelinha que você faz, que você coloca quais são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que você quer, e como que você quer como você prevê, né, que os caras mais ou menos podem se virar naquilo ali. Então,
se a gente for pensar onde que você quer chegar, né? O Vygotsky vai falar de zona de desenvolvimento, não, nova zona de desenvolvimento atual, né? Então, se você quer chegar num outro lugar, você vai pensar na rubrica isso aí. Você pode refazer essa rubrica 1000 vezes, mas você vai ter essa rubrica e os alunos vão ter essa rubrica. Não adianta você ter a rubrica sozinho, porque aí eles vão se guiar por isso. Então, assim, nessa rubrica vai estar lá, preciso que eles escrevam um texto. Esse texto precisa ter título, vai estar na rubrica, porque agora o Enem não pede título. Então, os moleques fazem texto sem título, que para a gente que é professor de história, a gente fica abilolado com isso, que não faz sentido nenhum você ler um texto que não tem título. Você começa por onde, né? As provas do CESP aqui, que eles fazem, que é a tal do... Como é que chama, gente? Dissertativa, argumentativa, isso que lá também não tem título. Eu ficava enlouquecida. Eu acho, porque o título te ajuda, né? Pensar, é um puta procedimento pensar o título, né? Enfim, então, então precisa estar lá, precisa ter um título, precisa ter uma introdução que seja coerente, precisa ter uma problematização. Você não vai chegar falando sobre, sei lá, Israel, história antiga dos hebreus. Você não vai chegar falando sobre isso. Qual que é a sua pergunta sobre aquilo? Então, o aluno precisa fazer... E aí ele sabe que você vai exigir isso dele, né? Não adianta você falar, pesquisa aí. Precisa de ter aquilo que ele vai ser. E aí, se você está pensando numa ABP, isso é bem mais complexo. Vai né, ter uma rubrica de uma série de um percurso bem mais longo que envolve professores diferentes, né? Se a gente pensar numa BP interdisciplinar, no caso, mas assim, a gente pode defender que se você tem um momento de fazer você tem uma oportunidade de fazer uma aprendizagem baseada em projetos, você fazer sozinho, faz uma sequência didática. Você vai fazer né? Então, montagem do itinerário de atividades, você pode fazer com os alunos, né? Você pode, que atividade vocês acham que para chegar num produto final X, né? Esse é o nosso problema, né? A gente vai chegar, o que a gente vai produzir? Né? Precisa de um produto final. O que a gente vai produzir? Um podcast? A gente vai produzir um fanzine? A gente vai produzir uma atividade com os pais, né, de discussão com os pais, a gente vai produzir um documentário. Então, tem a série de artefatos que vão ser só as atividades que você vai desenvolver, que pode ser uma aula expositiva que eles têm que registrar, um documentário que eles têm que assistir, ou uma série de questões que eles precisam responder. Enfim, esses artefatos são os produtos parciais desse projeto que é a BP, né? Para chegar até um produto final. Pode ter artefato que não está tão claramente ligado ao produto final, né? Mas ele tem que estar aí articulado a isso. E eles podem ser pensados com os alunos. Você pode trazer para eles, né? Então, na ABP você pode super direcionar o processo muito, você pode, só que a gente não acredita nesse tipo de ABP, né? Mas você pode. Ou você pode, inclusive, trazer para eles, olha, esse aqui é o calendário que a gente tem, como é que vocês vão se virar até o final do ano? Esse mês de outubro, os meus alunos, por exemplo, eles tinham que produzir um podcast, que era o produto final deles, cada um tinha o seu roteiro, e aí eles iam me perguntar o que era para fazer. Eu falei, ué, não, se vira. E aí, assim, eles têm, né, a tabela lá onde eles registram, e aí eles veem que quando você planeja, você tem que replanejar, porque que não deu conta, porque eles enrolaram, ou eles fizeram muita coisa muito rápido, o que é possível fazer depois, enfim. E aí precisa gerenciar como é que essas atividades vão ser feitas, então, como é que os grupos vão ser divididos, que critérios você vai usar. Aí a gente pode pensar que já deixa os alunos se dividirem como eles acham melhor, porque assim, se ficam mais confortáveis, vão trabalhar melhor, é o momento deles, né? Você vai sortear? Será que a aleatoriedade para esse objetivo específico vai ser legal? Né? Ou, eu vou misturar porque eu quero que eles produzam um documentário, então tem um fulano que é bom de edição, tem um fulano que é bom de design, tem um fulano que é bom de falar, então, assim, você pode misturar, né, essas habilidades e interesses, né, de cada um. E aí, nesse gerenciamento, você vai gerir como eles têm que produzir algo, você vai gerir não só o tempo ou como aquilo está sendo feito, mas também os conflitos de relacionamento, que são inevitáveis, inclusive com você.
né? Que são conflitos entre eles, com você, enfim. E aí coloquei a avaliação formativa grandinha para pensar que essa avaliação formativa ela está o tempo inteiro, né? Você pode tacar uma nota nas rubricas, então cada coisa ali vai ter um valor numérico. Você pode tacar uma nota para os artefatos, você pode pensar que alguns artefatos você não vai tacar uma nota, né? Enfim, mas o que interessa é que você vai estar com as rubricas acompanhando o que eles estão produzindo, você está acompanhando o que eles estão fazendo nos artefatos no produto final. E aí é interessante a gente pensar em autoavaliação e coavaliação. Né? A autoavaliação não é aquela autoavaliação que fala, eu me dou 10, né? Mas uma avaliação que eles vão construir a própria rubrica deles. Então, a gente quer se autoavaliar assim, cada um, né, faz o seu, e a coavaliação é quando um avalia o outro. E isso a gente pode estar dentro ou fora desse processo, né? Quando a gente tem critérios bem claros do que está sendo avaliado, essas avaliações costumam ser bem interessantes, né? E aí eu acho que é um ganho da pandemia. Ai, que horror, não acredito que eu disse essa frase. Mas, assim, eu acho que fazer isso num Forms é transformador, assim, porque permite a gente gerar um monte de gráfico a partir daquilo ali, a gente consegue mostrar para eles de uma forma bem simplificada e a gente consegue responder um a um com rapidez, né? Então, aquela partezinha lá da questão que tem, né? Pra você comentar, você consegue gerar ali. Ou foi só aqui, gente? Acho que deve ter travado, porque para mim não travou. Não, é provável que tenha sido aqui. Esse negócio é... Tá. Então, assim, Forms é um negócio que você consegue comentar um a um, né? Você gera mais ou menos um padrão de resposta, você comenta um a um, e aí você consegue conversar com ele pessoalmente. Acho assim, da avaliação formativa é muito importante pensar que a gente faz isso, a gente está o tempo inteiro conversando com os alunos, a gente conversa com eles, isso é avaliação formativa, né? Isso é muito importante, né? Você está conversando, você está considerando, e você estabelecer metas, olha, isso aqui. Eu tenho aluno que eu estabeleço meta que é fechar o O e cortar o T, sabe? Nesse nível, no ensino médio. Mas assim, o cara tá vendo que ele está sendo cuidado também, né? Eu acho que isso é importante para as relações. Os alunos aprendem muito com os alunos. Então, quando a gente fala essa coavaliação, não é só falar assim, você fez bem, você fez mal. Não é um juízo de valor. É do tipo, olha, você fez isso aqui. E às vezes, quando eles estão avaliando, os colegas, eles veem coisas que a gente não vê, né? Porque eles estão observando de um outro lugar, né? De uma outra nova zona de desenvolvimento atual, né? Eles estão com um olhar que é diferente do nosso. E aí eles se ajudam muito, né? Eles estão lendo aquele mesmo texto que você leu, e aí estão falando para o outro colega vai entender ele muito mais do que você. Só que você está lá, lógico, para falar, ó, você está generalizando muito, você não está sendo, né? Enfim, você está lá em parceria. Mas é super importante ouvir do outro, né? Do outro que é igual, né? Sim, a gente tem que pensar, eu acho que é a grande questão, né, da metodologia ativa, de todas essas, da educação democrática, né, é que a gente compartilha uma autoridade, ninguém sabe mais do que ninguém, assim, a gente tem vários níveis de conhecimento, e acho que isso tem a ver com a aula oficina, né, isso é desafiador para a gente, né, porque a gente sai desse lugar, e ao mesmo tempo é melhor para a aprendizagem, né, então se a gente deixasse, né, de lado essas questões de hierarquia, esses pressupostos, né, essas suposições mesmo do que ainda é de como se ensina, do tradicional, a gente ganharia muito para as nossas aulas. Eu adorava fazer isso, eu adoro fazer isso. Eu pego eles, mas só que aí eu vou na autoridade, porque eu sou sacana. Aí eu vou fazendo assim, eu vou fazendo uns grupinhos, desfaço os grupinhos tudo, depois eu faço de novo outros grupinhos, e eles são obrigados a falar uns com os outros, não? Aqui, eu acho que esqueci que tem mais um slide, na verdade, que eu acho que eu dei um exemplo de um projeto. Aí era uma demanda da escola, tá? Que era trabalhar com mulheres, era um tema da escola, e aí eu tinha que trabalhar com um professor de literatura. Aí, assim, aquela coisa bem democrática. Vai lá, vocês dois. E aí, assim, a gente fez um disparador que era eles pensarem sobre mulheres na história e na literatura e o que eles sabiam, e aí eles foram investigando, buscando, e a gente chegou ao Romanceiro da Inconfidência, que é um livro de poemas que foi escrito por uma mulher e é uma versão literária, né, já do século XX, sobre um acontecimento, né, muito, né,
já tinha acontecido um tempão quando a Cecília escreveu. E aí a gente foi fazendo esse planejamento, né, e aí pensando na noção de interdisciplinaridade, que cada uma dessas disciplinas elas vão trazer para a gente o que elas têm de importante. Né? A gente bem crítica da ideia da transdisciplinaridade que vai dissolver, né, o que cada disciplina tem de contribuição, né? E aí a gente trabalhava em história, a leitura desse romanceiro da inconfidência, as leituras da própria conjuração, né, mineira, como é que ela foi construída ao longo do tempo, mas junto com a leitura do texto, e aí a gente estudou da época muito cenário, figurino, o que era possível fazer, o que não era possível fazer, e o professor de NP reconstruiu, saiu da escrita em poema para uma escrita em peça teatral, né? E aí a gente teve no final e eles construíram um cenário, eles construíram um figurino com o que tinha de roupa, sabe? Enfim, foram fazendo adaptação lá do que era possível fazer. E trabalhando sempre com essa ideia do calendário de ação, até o dia, o que a gente tem que fazer, quanto tempo a gente demora para ensaiar, quem vai fazer o quê. Aí é aquela história, tem um menino negro, ele vai ser o escravizado da história, teve essa. Então, assim, tem uma série de questões que a gente, na avaliação formativa, a gente vai acompanhando lá no processo. Uhum. É isso. A gente pode pensar uma série de outros tipos, né, de formas de organização e de planejamento, colocando os alunos, né, com uma postura ativa. Eu falei de sequência didática e de ABP, a Thalita vai falar de aula oficina. A gente poderia pensar outras, a gente tem projetos de iniciação científica na escola também. O que mais, Thalita, que a gente pode pensar? A ideia da aula oficina, que é um novo jeito de dar, assim, eu li ontem um texto que era assim, aula oficina, um novo jeito de ensinar história, mas é um novo jeito que, na verdade, é o nosso jeito de fazer história, né? A gente já falou isso para vocês. Isso é uma coisa muito maluca, né? Por que as pessoas acham, quer dizer, porque já tem a resposta, né? Tudo que é sólido se desmancha lá. Mas, assim, as pessoas, elas querem coisas que são novas. Né? Mesmo os professores de história querem coisas que são novas, mas o que é novo? E a oficina é basicamente o procedimento da atitude historiadora que a gente falou na aula passada, né? É basicamente o nosso regime disciplinar a partir do século XX, né? Então, a gente sempre brinca, né? A gente fala assim, história é uma metodologia ativa por natureza. Aí o povo fica assim, mas como, né? A gente tem ainda essa visão tradicional zona, né, do professor que fala, mas se você for falar, se você tentar, claro, que trabalhar com um documento na escola é diferente de trabalhar na sua pesquisa, mas se você pensar na forma da construção do conhecimento histórico para tentar aplicar isso para as suas aulas, você está sendo, né, já ativo, metodologia né? ativa. Ensinando o procedimento, o aluno está no centro do processo, entre aspas, né? Então, assim, a gente trouxe a aula oficina só para, né, lembrar. A Raiane deve lembrar que ela fez bem ano passado, Ana não sei se lembra, mas a aula oficina é um modelo de pesquisa do pessoal da Universidade do Minho, em Portugal. É um textinho bem pequenininho da Isabel Barca, vale super a pena ler. E aí, no Brasil, a gente tem esse livrinho aqui, que é Oficinas de História. Tem vários exemplos de oficinas que podem ser aplicadas. E a grande questão aqui é essa autoridade compartilhada, né? Então, o professor, ele é um investigador social, né, daquilo que ele vai organizar atividades que são problematizadoras, que podem ser desafiadoras, né? E o estudante é o agente da própria formação, porque ele vai trazer as suas experiências prévias, suas ideias prévias, e vai ter contato com experiências diversas. Então, aqui, a questão é que os diferentes níveis de conhecimento estão se relacionando, né? Então, você vai trazer o senso comum do estudante, você vai relacionar ele, você vai trazer os elementos científicos, né? E você vai construir, né, um novo conhecimento, que é essa epistemologia, né? Então, você pode ter vários tipos de avaliação nisso, ou você pode mesmo o diálogo, né? Acho que a grande diferença da aula oficina para grande não, né? Uma possível diferença, né, para a metodologia de projetos
é o fato de que não necessariamente você precisa desse produto final, né? Eu tinha até trazido aqui uma aula oficina sobre a Guerra do Paraguai, que eu fiz com eles ano passado, mas né, acho que, vou mostrar bem rapidinho, eu devia ter aberto diferente. Uma coisa que eu achei importante, eu vejo muito, né, no meu filho que está no ensino infantil, agora no Fundo 1, é que tudo em muitas escolas vira um projeto. E às vezes não é um projeto, é uma oficina, é interessante, né? É uma oficina, mas aí vem como projeto, né? Isso aqui a gente fez numa aula, né? Então, a questão problematizadora que a Ana Luísa falou, né? Quantas guerras cabem numa guerra? Né? E aí você vai construir uma problematização ou com eles, ou você vai apresentar. Nesse caso, eu apresentei, né? Não vou ler tudo, né? Mas a grande questão era a gente falar assim, ó, sobre a questão, né? A gente sempre fala, né? Do vazio demográfico, né? Do desastre demográfico da Guerra do Paraguai, mas como é que a população, né? Se os brasileiros eram chamados de macacos, né? Como é que eram os escravizados paraguaios? E as mulheres, né? Então, a ideia era pensar o poder, as representações, a imagem, o real, essa fixação de identidades para ver o resto, né? A marginalização, o esquecimento de sujeitos na história do Ocidente, principalmente a população escravizada que lutou na guerra, dos dois lados, e a participação das mulheres. A Ana falou da problematização. A minha problematização foi botar vocês para discutirem, né, que o Parmasul, né, depois de 150 anos, está pedindo reparação histórica. Né, já que a gente fala tanto de justiça de reparação, de justiça de transição, como é que é a Guerra do Paraguai, né? E aí, contexto. Contexto, pessoal, aqui eu trouxe uns trechos, mas a gente tem que sempre lembrar que história é a ciência do específico. Então, o contexto ele pode ser muito longo ou pode ser uma coisa mais restrita. Vai depender de como você vai, né, lidar, como você vai organizar com isso. A gente fez uma outra, que era uma oficina de mulheres de independência, que aí a gente já não deu contexto nenhum. Né? Por quê? O contexto estava rolando. A gente estava nas próprias comemorações dos 200 anos e a gente queria saber o que eles estavam pensando. Aqui a gente falou, não, a questão, esse contexto aqui é basicamente contexto político mesmo, né? O que o Brasil queria, o que a Argentina queria, o que dizia da Inglaterra, nanana. Mas isso aqui, por que eu estou falando isso, né, do contexto? Porque a gente se preocupa muito com o contexto. A gente acha que se não contextualizar absolutamente tudo, não vai chegar a algum lugar. E a gente acha que tem que dar conta de todos os fatos que fazem parte desse contexto. E o contexto, ele vai indo. Se você quiser voltar, você vai escavando e voltando. Então, o mais importante na aula oficina são as pistas que você vai usar, né? Que são as fontes. É o trabalho, basicamente, com as fontes, né? Então, a gente tinha o tratado, né, que é um tratado que hoje a gente não faz tratado sem a participação da parte derrotada, e o tratado não só foi sem a participação da parte derrotada, mas também foi um tratado que teve várias coisas por debaixo do pano, né? A gente tem que lembrar do domínio brasileiro, por exemplo. Isso era uma parte mais que precisaria dar uma lidinha, mas vou passar, né? A outra pista, né? Toda praça tem, né, exceção de Brasília, que as coisas não tem nome, mas todo lugar tem uma praça que se chama Voluntário da Pátria. O que a gente discutiu? Que de voluntário não tinha nada, e que isso tem um papel importante para a reorganização do Exército Brasileiro. Né? Então, tinha lá o decreto da Guarda Nacional, a funcionação da Guarda Nacional, quem passava, né? Eu sempre gosto de colocar isso aqui, Deus é grande, mas o mato é maior, né? Porque ninguém era voluntário, o recrutamento passou a ser forçado, né? A participação negra na guerra, né? Então, quem são esses escravizados no Paraguai que estão fazendo as charges, por exemplo, chamando os brasileiros de macaco? Ou qual é a condição desses escravizados quando iam e quando voltavam da guerra, né? Aí tem uma outra charge, que é essa dos três macacos, né? A participação feminina, né? A gente tem esses estereótipos, né? A paraguaia, né? Que é esse quadro que é super famoso, que aparece em todos os livros. Então, para que a mulher está lá? Ou ela está lá para simbolizar o sofrimento, né? Como uma representação de sofrimento, ou
como uma exceção, por exemplo, como a Ana Nery, mas elas não são exceção. As vivandeiras, essas mulheres que acompanhavam as tropas que vendiam, elas são parte fundamental, né? Elas não são só essa exceção, por exemplo, como é a Jovita Alves, que lutou, né? A gente adora também criar essas representações em que elas aparecem para desaparecer. Não, a ideia é trazer essas mulheres para aquilo que era possível de ser feito e que elas fizeram, né? Então, a ideia que a gente tinha era uma descrição de fontes, né? Pensar a construção do passado, e que passado eles narravam a partir disso. Tudo isso a gente fez numa aula. Aí você fala assim, mas não ficou falando o que fez né? O que fez o fulano, o que fez o ciclano, mas se construiu uma noção de um passado muito mais problematizado, com muito mais sentido. Então, a ideia da aula oficina é que a gente traga essas possibilidades de uma nova construção epistêmica mesmo. Foi tudo que a gente falou hoje, né? Sobre compartilhar essa alteridade e construir esse conhecimento. Educação, quando a gente fica falando, porque é mais fácil. Isso dá mais trabalho para a gente, quando é estudante. Te tira do lugar, né? Te tira do lugar. Né? Mas acho que é um hábito que a gente constrói também, né? Sim, quando eles sacam, quando eles sacam que, tipo, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Né? Então tá. A gente queria terminar só mostrando a aula oficina como essa possibilidade de trabalho. E a gente pode adotar dentro de uma sequência didática, dentro do nosso planejamento, né? Como uma possibilidade mesmo, mas lembrar principalmente que se a gente pensa em história, né? Como metodologia ativa, isso já naturalmente acontece. Né? Então, se a gente vai para a escola pensando em história como a ciência do específico, né, do verossímil e não do verdadeiro, a gente vai estar sempre nesse lugar meio instável, mas que é um lugar de construção coletiva. Então, hoje era meio isso que a gente queria terminar, porque eu acho que isso tem a ver também com o que a gente acredita enquanto AILO, com os próximos passos que a gente quer dar e que a gente espera muito dar com vocês, agora como pares, né? Como professores que vão estar trazendo para a gente demandas e que a gente vai poder trabalhar juntos nessa comunidade, como cada um na nossa sala de aula, mas compartilhando as nossas demandas e construindo outras coisas juntos.